Não me importa aquilo que um dia eu poderia ser se não tivesse passado pelo caminho que eu passei. Não me importa se eu tivesse feito uma outra escolha diferente, mas eu sei que de fato o que importa é que eu tinha que passar por essa situação para chegar onde estou hoje. Olá pessoal, seja bem-vindo nesse vídeo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar algo muito, mas muito importante. Quando você entender isso, quando você entender que ninguém te deve nada, quando você entender que Deus não te deve nada, praticamente você vai enxergar a vida de um outro sentido, vai olhar a vida com uma perspectiva positiva. Eu quero te fazer entender que há momentos em que nós vamos passar por uma situação complicada. Haverá momentos em que nós vamos passar por aqueles obstáculos. Há momentos que nós vamos passar, talvez seja lá na faculdade, aquela matéria que não quer entrar na nossa mente, aquele conteúdo que de fato temos que nos preparar para o teste e torna-se mais ainda difícil. Aquela situação em que nós temos um familiar drogado, um familiar bêbado lá em casa, lá no trabalho, e a coisa acaba se tornando cada vez mais difícil ter que lidar com essas pessoas, ter que absorver aquela matéria no nosso relacionamento que se torna cada vez mais difícil a cada dia. Então eu quero te fazer entender que quando você entender que ninguém te deve nada, nem Deus, nem ninguém te deve nada, praticamente você vai olhar esses momentos, você vai olhar essas situações como uma situação com propósito, uma situação que vai te deixar mais ainda maduro. Portanto, nesse vídeo de hoje, eu quero que você entenda que quando nós estivermos a passar por essa situação, não é de fato que Deus nos afastou, ou seja, não é de fato que Deus se afastou de nós, não. Deus, na maioria das vezes, Ele tem me permitido essa situação porque você venha passar por isso. Talvez você se pergunta, mas Santos, por que estás a dizer que Deus permite? Aliás, se você for a notar que de fato, se Deus não permitisse você passar por essa situação, você não poderia se tornar o que você é hoje, você não poderia ser o que você é hoje. Aliás, não me importa aquilo que um dia eu poderia ser se não tivesse passado pelo caminho que eu passei. Não me importa se eu tivesse feito uma outra escolha diferente a não ser me engrenar nos vícios. E eu não quero saber o que eu seria, se seria uma pessoa diferente em relação àquilo, isso não me importa, mas eu sei que de fato o que importa é que eu tinha que passar por essa situação para chegar onde estou hoje, para poder falar isso para você se tornar cada vez mais ainda forte. Então é muito importante que você aprenda que cada situação que você vai enfrentando ao longo da tua vida, cada situação que você vai passando, sempre existe um propósito para que você venha passar por essa situação, para te elevar para o próximo nível. Aliás, tem situações que nós temos olhado e dizemos que eu estou com fulano de X é meu inimigo, coisa X acontece na minha vida. Deus vai permitir para o quê? Para te amadurecer, para que você venha estar mais aprendizado para o próximo nível, para que você não venha passar pelos mesmos erros e quando for a passar pelos mesmos erros, você aprenda a usar esse teu aprendizado para ajudar as outras pessoas. Então, nos veremos até lá, pessoal.